Olá, vamos aqui continuar o nosso bate-papo. Que tal falarmos um pouco sobre faxina? Faxina, Eric? É, faxina. E depois vamos entrar na faxina financeira. Vamos nessa juntos? Quem aqui nunca fez uma faxina? Quem aqui não sabe a dificuldade que pode ser um apartamento, uma casa toda suja, que acumula, tem acumulado sujeira, aí tem que lavar as coisas. Nossa, é uma bagunça. Só de imaginar já na cabeça já. Mas assim, será que é tão difícil assim fazer uma faxina? Se você não deixar acumular tudo? E por que a gente não deixa acumular? E que tal fazermos um paralelo disso com a sua vida financeira? Que tal? Muitas vezes, quando a gente pensa na faxina, a gente pensa assim: é uma coisa que não tem que ter muito planejamento. Normalmente, quando a gente começa uma faxina, né, quando uma pessoa faz uma faxina em geral, ou uma limpeza muito pontual, o que ela pensa, né? É importante eu definir o que eu vou limpar, né? É importante eu pensar assim, quais são as tarefas que eu vou ter que fazer mais ou menos, né, nesse passo a passo. Criar, às vezes é bom você fazer uma lista, né, de coisas que são necessárias, por exemplo. Quando você faz uma faxina, quais são as coisas necessárias? Você precisa de matéria-prima, você precisa de uma vassoura, você precisa muitas vezes de pano, material de limpeza, aspirador de pó ou uma vassoura. Então, assim, tudo que são itens básicos necessários. É necessário de se organizar o que a gente vai ter que fazer. Muitas vezes tem um objeto, né? Você tem um objeto aqui, esse meu copo d'água aqui, aí você tem que movê-lo, limpar a parte de baixo, tem que tirar tudo que está em cima da mesa, por exemplo, justamente para você poder otimizar, vamos supor, para limpar melhor as coisas. Aí tem técnicas de você limpar, né? De cima para baixo, né, para você não espalhar sujeira, e áreas mais altas, aí você vai descendo, né, porque a sujeira vai caindo, dependendo se for um armário grande e tal. E são ideias, são estratégias que normalmente a gente faz no nosso dia a dia, ou as pessoas fazem sem muito pensar muito por que eu estou fazendo isso. Eu vou limpar em cima, porque justamente conforme a sujeira for caindo, né, naturalmente vai cair um pouco na parte de baixo. Então eu preciso, né, ir limpando devagar e de cima para baixo, e não ao contrário, porque senão eu vou ter que vou trabalhar um trabalho duplo, né? Porque eu vou limpar embaixo, limpar embaixo, limpar embaixo, e aí o de baixo, esse aqui vai jogando um pouco nesse, sujeira nesse, e assim por diante, e aí você acaba meio que se perdendo muito, né? Aí tem locais que precisam de mais detalhes, maçaneta. Bom, a faxina financeira, ela tem bastante dessa ideia, tá? Mas ela tem a ver mais com a sua vida, com os seus gastos pessoais. Então, esse paralelo que eu fiz aqui agora um pouco sobre a limpeza, como limpar, a gente tem que também pensar quais são os gastos necessários para a gente não acumular e virar uma dívida, que é exatamente aquele acúmulo de sujeira que você não foi limpando aos poucos e se tornou algo muito, tornou um fardo, né? Um peso na tua vida. Quando a gente também tem nossos gastos, né? Assim como na limpeza, a gente tem que analisar como é que a gente vai limpar aquilo, né? Se precisa de um produto especial de limpeza, se os gastos, por exemplo, que eu tenho são gastos pontuais que a gente tem. E assim, tem muitas pessoas que se guiam, por exemplo, com planilha ou algum aplicativo. Nesse nosso curso aqui que você está fazendo, o nosso bate-papo aqui, você vai ter também uma planilha de gastos para te ajudar. Não significa, tá, que eu estou te falando que você vai revolucionar a sua vida. Quer dizer que é um mecanismo, uma ferramenta que pode ser usada por você para poder te ajudar a planejar melhor os seus gastos. E te ajudar é exatamente a palavra que eu vou tentar trazer cada vez mais. Ajudar. Porque cabe a você decidir se esse método ou se essa planilha ou, sei lá, anotar num papel ou alguma coisa, se isso realmente vai ser algo que vai te ajudar. Eu estou até fazendo um paralelo, eu lembro a minha mãe, por exemplo, quando ela fazia umas planilhas de gastos dela, ela fazia tipo num papel normal e ela fazia como se fossem os quadradinhos, né? E ela colocava o título, né, com os assuntos tópicos que eram, né, de gastos e colocava, depois ela somava, assim. Cada pessoa tem a sua maneira, a sua técnica. O que eu posso trazer são possibilidades, mas você entende, por exemplo, aquilo faz sentido. Tem outro tópico também que eu acho que é legal na faxina financeira, que são as quantidades de contas que as pessoas têm, por exemplo, de assinaturas. Por exemplo, é Netflix, sei lá, Paramount no Brasil também, tem Netflix, Paramount, tem, sei lá, Amazon Prime, né?
e assim por diante, cara. Tanta conta que a pessoa vai gastando e no final, ou o Spotify também, né, de música, entre outros que tem. Então a pessoa acaba gastando muito dinheiro com coisas meio, podem ser desnecessárias. E será que é necessário você ter tantas? E junto com isso a pessoa às vezes tem net, né, o Sky, por exemplo, ou uma outra de canais, né? E isso tudo vai encarecendo a tua vida e vai dando menos flexibilidade para você poder justamente lidar com o teu dinheiro. E por isso que é necessário, por exemplo, é legal você fazer, por exemplo, um orçamento, algo realista, que tem a ver com seus gastos, tentar pensar, poxa, quanto quero gastar por cada categoria? Então, quanto eu vou gastar em restaurante, quanto eu vou gastar, por exemplo, para compras para minha casa, quanto eu vou gastar, por exemplo, com lazer, quanto eu vou gastar com esporte, quanto eu vou gastar com sei lá o quê. Então, tudo isso é importante você colocar para você entender, para você ter uma possibilidade. E as pessoas que estão nessa situação de dívida, por exemplo, a faxina financeira ela é crucial porque ela pode ajudar com que você possa renegociar muitas vezes as suas dívidas com possibilidades de pagamento que vão caber no seu bolso. Então, essa é a ideia, né, de que você possa fazer isso. E tem um tópico também que é legal, que é a reserva de emergência. O que é reserva de emergência? Então, a reserva de emergência nada mais é que aquele porquinho, né, aquele dinheirinho que você guardou, que está ali para uma situação de emergência, uma situação de, né, algo que fugiu do padrão, algum gasto que você tenha e que você não que está fora do seu orçamento, por isso que é importante fazer o orçamento, justamente para que você possa, se tiver uma pessoa precisando de algo, né, ou se a pessoa ficar desempregada, ou se uma situação de doença, ou uma outra situação inesperada, que você possa pegar esse dinheiro nessa caixinha, né, quebrar aquele porquinho e pegar. Eric, quanto mais ou menos eu coloco? Olha, não tem uma regra clara. Cada pessoa vai falar um número diferente. O que eu acho é que algo que é razoável, e eu acho que a gente tem que andar com o princípio, né, do que é razoável, é você entender, por exemplo, sei lá, 6 meses dos seus gastos, mais ou menos, você colocar numa reserva de emergência. Então, por exemplo, Eric, eu gasto R$ 5.000 por mês, por exemplo. Então, se você gastar, botar 6 meses, 30 mil, eu sei, pessoal, que isso pode parecer às vezes números muito altos, né? E, bom, isso é uma coisa que cada um tem que identificar, no sentido de que sejam valores que sejam plausíveis para a sua vida, tá? Mas é importante você fazer isso, para que você justamente crie pelo menos o hábito de guardar dinheiro. Guardar dinheiro é importante para que você possa ter tranquilidade. E essa faxina financeira é uma ideia geral para que você possa organizar suas finanças, identificar gastos desnecessários, possíveis dívidas, reduzir e criar essa reserva financeira. Então essa que é a ideia que eu queria trazer para vocês. É você entender o que é importante, quais são os seus gastos que estão dentro dessa previsibilidade sua, do seu orçamento, e sempre tentar gastar menos do que você ganha, para que você possa sempre montar essa reserva de emergência e devagar, para que você possa sempre ter tranquilidade financeira, que é isso que é a minha ideia. A minha ideia é que você possa ter sempre tranquilidade na sua vida, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado por acompanhar esse módulo e vamos para o próximo. Valeu? Tchau, tchau.